Olá, ser infinito! E a pergunta é: a ativação da glândula timo, ela resulta também para quem já está doente ou ela serve só para prevenção? Eu vou responder esta pergunta pelo ponto de vista científico e vou dar 2 exemplos diferentes, naturalmente, e no final eu vou dizer como você pode, então, ainda melhorar os seus resultados com essa prática. Então, fica comigo. Olá, novamente, eu sou Ellie Tóquio e este canal aqui é para a gente poder conversar, falar sobre expansão do ser, né, e saúde integral através da física quântica, da neurobiologia e da espiritualidade. Pegou? Então se inscreve aqui, já deixa o seu like aí que eu vou dar dicas aqui bem interessantes que vai valer a pena para você inclusive compartilhar, combinado? Então, gente, a pergunta foi exatamente essa que uma pessoa dos nossos grupos aí fizeram, chegou até mim para saber se a ativação da glândula timo, que nós sempre incentivamos nos nossos grupos, trabalho com as minhas clientes, enfim, faz parte de um hábito de saúde, de uma rotina, ok? E aí a dúvida foi essa: já está doente, já não importa a doença, está lá doente, vai adiantar alguma coisa? Sim. Então, se você não conhece a glândula timo, eu vou deixar aqui um videozinho explicando, tá? Mas o básico é que ela é uma glândula que trabalha na manutenção da nossa imunidade, ok? Ela produz aqueles linfócitos T ou glóbulos brancos que vão atacar e expulsar todo e qualquer invasor que chegue para atormentar o seu sistema imune, ok? Ou seja, a sua saúde. Além dela trazer toda a vitalidade, bem-estar, alegria, né? Toda boa disposição que inclui aí na timosina, que é um hormônio que faz parte da timo também. E existe, assim, um mecanismo incrível que não daria para a gente explicar aqui, tá bom, gente? Então, quem tiver mais interessado, busca mais. Eu deixo aqui um que explica mais também detalhadamente um pouco, mas é isso. Ela é nossa grande amiga. Ela, a glândula, ou ele, o timo, conforme quiser, o órgão, ok? Vai dar no mesmo. Bom, então a resposta é sim. A glândula timo, a ativação, né, da glândula timo, porque se ela estiver paradinha, ela só é ativa naturalmente quando somos bebês ou na pré-adolescência e adolescência. Depois ela vai minguando e você precisa fazer a estimulação, porque ela está ali, só que ela fica ali esquecidinha, parada, né, ignorada, por ignorância mesmo, nossa e dos profissionais, que não conhecem com facilidade e muitos médicos não conheciam, tá? Então, os estudos clínicos com doentes de câncer, tá? Aqui em Portugal fala cancro, mas pronto, dá igual também, é o câncer em pacientes já em estados terminais, em estado terminal. Eles fizeram um estudo clínico com 26 pacientes, nesse caso, terminais já. Ok? E o que aconteceu foi que o câncer, a doença, foi melhorando e eles tiveram um sucesso de 94% na melhora desses pacientes. Ou seja, eles saíram de uma condição terminal e foram, eles tinham entre 2 a 5 meses de vida, né, expectativa, e eles falaram, bom, então vamos aqui fazer um teste, um trabalho com esse grupo aqui para ver o que acontece. Vamos fazer o quê? Vamos aplicar, né, uma imunoterapia com as células T, que é o mesmo linfócitos T produzidos pela timo, e o que resultou em 94% de sucesso. Esclareci a sua dúvida? Resulta para quem já está doente? Câncer terminal, ok? E aí, gente, eu quero dar 2 exemplos aqui para vocês de um que quando bom, deixa eu só explicar isso. Eu conheci a timo em 2015, quando eu estava muito doente, nada passava, eu estava
meu sistema imunológico estava devastado completamente. Tudo vinha, tudo me pegava e eu era alérgica na altura, tinha alergia, rinite alérgica e a crise estava muito forte. Aí veio um pequeno choque emocional e agravou com uma crise asmática. Eu tinha muita falta de dor de ar, dor no peito e não conseguia me levantar. Era uma época com festiva, com pessoas que vinham para casa e eu precisava estar bem, eu não conseguia, já vinha tomando muita medicação, tomava anti-histamínico, nada resolvia. Eu estava mesmo assim, destroçada mesmo com o meu sistema imunológico. Eu não conhecia. Quando eu fui buscar, né, porque eu já fazia reiki, já era mestre em reiki e tudo, trabalhava, mas a coisa estava muito agressiva, não estava dando. E aí eu fui pesquisar algo, porque eu comecei a orar e pedir uma solução, eu não aguentava mais tanta dor, tanto mal-estar. E aí foi quando eu descobri a glândula timo. Essa que fica aqui, gente, pertinho da nossa clavícula, né, entre os pulmões. Meu Deus, aquilo foi assim, hã? Isso é milagroso, como que isso faz tudo isso? E os médicos não indicam, ninguém fala sobre isso? E aí eu expliquei, né, para minha família, para minha filha, eu falei, é assim, pega 2 dedinhos, vamos fazer. E comecei a louca da timo. Bom, fato é que eu melhorei. Passou minha alergia, passou a crise asmática, passaram os maus-estares, o tanto de coisa que eu estava no momento e perdurou durante anos sem eu apanhar gripe. Eu sempre brincava assim, né, até o ano passado, que eu já vou contar por quê também, que eu falava, gente, mas nada me pega, eu não tenho dor de cabeça. Eu sofria de enxaqueca também. Eu tomava um monte de remédio, eu tinha depressão, eu tinha uma série de coisas. Obviamente, gente, que não foi, a timo fez todo esse milagre. Não, é um conjunto de coisas. Eu já me aplicava reiki diariamente, novos caminhos que você vai tomando de consciência, mudança de hábito, uma série de coisas, né, gente? Tudo é um conjunto. Mas eu era louca da timo e ainda sou, por isso que eu passo aí exercício para vocês sempre que eu posso, tá bom? E aí mudou, o meu quadro virou de saúde, né? Daquela pessoa, coitadinha, vivia doente o tempo todo. E isso durou muitos anos, até o ano passado. Mas eu já falo do ano passado daqui a pouco. Quero contar o exemplo então de uma... ela não é cliente, ela é dos nossos grupos... cliente de cursos, não de terapia, ok? Ela fazia cursos conosco e quando eu expliquei pela primeira vez ali em 2016, 2017, quando eu passei a ser terapeuta profissional, eu expliquei sobre a glândula timo e como é que ela funcionava, etc. Esse pequeno milagre, parece milagre, eu acho que faz parte, né, do nosso grandioso ser cósmico, disponibilizar uma ferramenta que o nosso próprio corpo produz para poder nos defender de todas as agressões externas e tudo que é incompatível com o nosso corpo. Então eu expliquei como é que era e ela veio no meu privado e disse, puxa, Eli, vi sua explicação agora e eu tô feliz por conhecer, mas também tô triste por outro lado, porque o meu pai teve câncer de, se eu não estou em erro, foi de pulmão, né, no pulmão. E o médico dele disse que passaria ou melhoraria, a situação já estava muito agravada, mas para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, não ter tantas dores, enfim, melhorar um pouco para eles, teríamos que tirar a glândula timo. E aí eu tive que dar autorização, né? Meu pai já é idoso e tal. E aí ela falou, eu dei autorização, Eli, agora vendo sua explicação, o médico pediu e tal, e agora me arrependi, porque o meu pai só piora, não tem nenhuma melhora no quadro, ele está definhando mesmo e eu me sinto triste por isso, porque eu poderia não ter autorizado. Não vou falar mais, é só essa parte aí, não vou, né? Porque eu não sei como que tá a pessoa, como é que ocorreu depois, só falei com ela, ela só me procurou nessa altura. Espero que esteja tudo bem, né? Mas infelizmente os médicos, eles demoraram muito para ter o conhecimento da glândula timo, dos benefícios, descobrir o que ela faz realmente, como que atua. Foram um dos últimos órgãos a ser descobertos aí as suas funções, tá? Esse foi um exemplo. Agora o que aconteceu em 2020?
eu me tornei terapeuta, como eu disse, expliquei sobre isso aí, da time e tal, toda feliz, e comecei a atender, entrei no todo vapor, nem gripe me pegava, nada, uma saúde incrível, cheia de vitalidade, né? E aí eu comecei a atender, eu sempre estava muito bem disposta, a 1000 por hora, e acontece que eu fui me deixando, cuidava do outro e fui me deixando, eu achava que a máquina não parava, não precisava fazer manutenção. Eu fiquei, gente, 7 anos sem aparecer no médico. E aí eles me ligavam, eu nem sei, acho que eu mudei de número, eu não aparecia nos médicos de família, porque eu não tinha nada, eu não queria ir lá fazer nada, né? Nem manutenção, nada. Acontece que lá dentro a coisa foi, né? Tudo precisa de manutenção. Aí no ano passado eu recebi uma mensagem, dando muitos cursos, atendendo muita gente, porque vocês sabem que agravaram, né, com a situação atual pandêmica, a procura foi muito grande, logo do princípio ali de fevereiro, que eu tenho clientes em todo lado, em vários países, e aí a procura começou a ser grande, e aí eu comecei a atender ainda mais, eu já estava estafada, cansada, precisando cuidar de mim, eu sabia disso, mas a coisa foi ficando muito tensa mesmo, né, foi causando um grande estresse com outras questões, porque eu não conseguia cuidar de mim no sentido de organizar a própria vida, tá em ambiente familiar, eu não saía mais, eu não visitava mais ninguém, eu não tinha tempo para ninguém. Inclusive em casa as coisas começaram a ficar difíceis, porque eu não podiam se comunicar comigo, eu estava sempre a trabalhar, ok? E aí o que aconteceu é que os mestres falaram assim, olha, você precisa parar. Tem uma bomba relógio aí que está prestes a explodir, a gente já sustentou tudo isso como pôde, mas não dá, você precisa parar. E eu falei, ok, eu entendi o recado, eu vou parar. Então eu dei ali um prazo de 2 meses para conduzir os meus clientes, encaminhar, dar alta para outros que estavam bons. Avisei todo mundo nos nossos grupos, aí na audiência que nos acompanha, que eu ia precisar dar um tempo e tirei um ano, um ano sabático, digamos assim, para cuidar de mim, etc., para me priorizar. Reaprender a me priorizar, cuidar de mim para que eu pudesse cuidar do outro, né? Porque nós só podemos cuidar do outro quando nós primeiro cuidamos de nós, e já tem aí exemplos de quando a gente está no avião, coloque a máscara primeiro em você, né? Se ocorrer alguma coisa, despressurização, depois no seu filho, porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho, ok? Um exemplo aqui básico. Gente, passado comecei a fazer mudanças de hábitos alimentares, voltei a meditar, a caminhar na natureza, a conectar mais comigo, a ter tempo para mim, entende? E obviamente a time eu já ativava, mas era quando dava. Quando dá, estou cansada demais, não dá, e é uma coisa tão simples de fazer, mas o cansaço às vezes não permitia, porque eu ia dormir às 4 da manhã, geralmente, acordava cedinho. Bom, passado 3 meses desta minha decisão de ouvir os mestres e parar, a bomba estourou. Exatamente. Estourou a bomba e eu vim parar aqui, onde vocês estão vendo, aqui ao fundo. Isso é um hospital, dá para vocês verem? Isso daqui é um hospital universitário, espero que vocês consigam ver, por isso que aproveitei para gravar aqui, porque vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui, aproveitando para gravar, né? A bomba estourou. Acontece, eu fiquei aqui internada, né? Acontece que o meu estado foi de plena gratidão. De plena gratidão. Elis, assim, você melhorou, você começou a ativar a timo novamente, você começou a cuidar de você. Após 3 meses você tem uma doença grave, que eu não poderia estar aqui falando com você com essa carinha linda que papai do céu deu, toda bonitinha, toda direitinha, não era para eu estar aqui, ok? Eu entrei no hospital, dei entrada no hospital em cadeiras de roda e saí bonitinha, direitinha, sem nada afetado, mas é uma doença grave e que, por isso que eu estou aqui agora, porque eu faço parte de um estudo científico com vários países europeus, e então fui convidada para fazer parte, devido ao tipo
desta doença, não vou falar, tá, gente, agora porque eu tô me aprofundando em neurobiologia, em epigenética, em todas as questões para compreender todo o processo que houve comigo, para que eu possa ajudar vocês melhor, então eu não vou falar o que é, simplesmente é uma doença muito grave e não, eu não estaria aqui falando com vocês sobre isso desta forma, como se nada tivesse me acontecido, ok? O fato é que aconteceu e eu venho uma vez por mês colaborar com os estudos científicos que estão sendo feitos durante 2 anos. Eu vou ter que vir uma vez por mês, mas eu disse, é a minha forma de gratidão, né? Por ter sido socorrida, por ter sido atendida aqui, por ter tido essa dádiva que foram também de apoio dos mestres, de dizer e eu atender, porque eu sou teimosa, né? E eu parar para me cuidar. E então foi uma coisa assim que não deu estrago, aquela bomba ativada, vamos dizer que ela tinha ali vários códigos que ia destruir tudo, só que com os 3 meses que eu comecei a fazer da glândula timo ativando, reenergizando, tem um caminho, um processo para você ajudar a sua timo, tá, gente? Porque ela sozinha, coitada, ela quer, ela tá cheia de força, ela existe para isso. A função dela é te proteger, só que sozinha, se estiver tudo intoxicado, tudo bloqueado, ela não consegue. Então eu fiz esse processo que eu vou ensinar para você no próximo vídeo, que são passos, são 3 passos básicos que eu vou explicar para você apoiar a sua timo, ok? Então a minha gratidão é porque realmente eu consegui amenizar todo esse impacto, desativar vários códigos ali da bomba e foi uma bombinha, digamos assim, fez a doença tem o mesmo nome, mas o impacto não foi igual e por isso eu colaboro nesse estudo científico para que a gente possa aí, contribuir com o mundo, levando aí as informações que os cientistas fazem maravilhosamente de descobertas, né, de como casos isolados vão acontecendo, ocorrendo, e é isso daí, gente. Então, assim, para melhorar a sua glândula timo, para dar força para ela, colocar ela, sabe, tinindo no potencial máximo dela, você precisa fazer todos, mas o principal que você deve fazer, que foi também o que eu fiz nesse período inicial dos 3 meses, até a bombinha fazer... ok? Uma estouradinha assim de leve, digamos. Você deve liberar a sua energia, a tua energia estagnada. Sabe aqueles, parece como se fosse um cano entupido em algumas partes ali? Então não flui, não passa, ok? Então precisa liberar essa energia estagnada, tá? Depois, segundo, você precisa desintoxicar corpo e mente. Liberar, limpar todos os componentes tóxicos e inflamatórios, ok? Isso principalmente através aí da... não vou falar no próximo vídeo, tá? E a terceira para finalizar. Depois de fazer esse processo de liberar a energia, limpar, desintoxicar corpo e mente, você precisa preencher com a energia Qi, ou Chi, se você preferir, e eu vou ensinar no próximo vídeo como você fazer esses 3 passos para que então a sua glândula timo possa fazer a função dela da melhor maneira possível. Ela foi feita pelo grande Criador exatamente para isso, então tire proveito dela o máximo que você puder. Combinado? Então, gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha, deixa aqui um comentário, partilha aí comigo, eu estou muito feliz. Hoje foi o meu dia, gente, de vir aqui contribuir e eu falei, vou gravar aqui mesmo. Olha que oportunidade boa para eu responder essa questão e partilhar aí com você. Então, um super beijo, beijinhos quânticos da Ellie e até mais. Shalom Adonai.